tudo bem com vocês? Hoje, a nossa aula, vamos falar de polígonos, tá? Polígonos são figuras geométricas que são formadas por segmentos de retas fechados e que têm uma região interna. São figuras simples, não dimensionais, simples, tá? Tipo um quadrado, pentágono, hexágono, octógono e aí vai. Algumas dessas figuras têm um nome específico, como esses que eu falei agora, né? De acordo com a quantidade de lados ou com a quantidade de ângulos. Então, a gente tem aí o pentágono, o quadrado, triângulo, o octógono, hexágono, eneágono, né? Alguns mais comuns, outros menos comuns. Mas eles são classificados de acordo com os números de lados ou com os números de ângulos, tá? E vamos falar um pouco dos elementos dessas figuras. Então, eu fiz aqui um polígono e coloquei aqui os elementos. Quais são os elementos de um polígono? Eu coloquei aqui o vértice. Quais são os vértices desse polígono? Então, eu vou pegar aqui, ó. É onde um ladinho encontra com o outro. Então, aqui eu tenho A, B, C, D, E e F. Então, eu tenho ali 6, né? Então, vamos colocar aqui. Quais são os nossos vértices? A, B, C, D, E e F. São os nossos vértices. Os nossos lados, como que eu posso escrever como que os lados, né? Então, eu tenho um lado aqui que vem de A até o B. Então, eu vou colocar aqui, ó, AB e coloco um tracinho para identificar que é o lado. Depois, eu tenho BC com tracinho, CD com tracinho, DE, EF e o AF ou FA. Todos com tracinho em cima. Então, esses são os meus lados. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Então, agora vamos para a nossa diagonal. Quando eu traço uma reta dentro da minha área interna, de um vértice ao outro, desde que eles não sejam adjacentes, eu tenho uma diagonal. Então, vamos ver quantas diagonais, quais são elas que eu tenho aqui nesse meu polígono aqui. Então, eu tenho aqui, ó, uma diagonal que eu posso traçar do A até o C. Vou até fazer com uma caneta azul. Então, do A até o C, ó. Vou colocar ele aqui, AC, né? Aí, eu tenho um outro que eu traço do A até o D. Então, AD. Do A até o E. Do A e só, né? Do A até o F eu não posso, porque o A e F são adjacentes. Vamos agora pro B. Do B até o D, ó. BD ou DB, né? Tanto faz. Deixa eu arrumar aqui pra vocês entenderem melhor, ficou feinho, né? BD. Ótimo. Depois do P até o E, BE. E do B até o F, BF. E por último, a gente vai pegar o C, ficou faltando do C até o E, CE. E depois faltou do C até o F, CF. Vamos ver quantas diagonais deu aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá faltando uma do D até o F. DF. Muito bem. Temos 9 diagonais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 diagonais. Então, essas são as diagonais. Aí, a gente tem aqui os ângulos internos, que eles ficam assim, os ângulos internos. A, B,
C, D, E e F, com um acentozinho ali em cima para mostrar que é um ângulo, para identificar que é um ângulo, tá? E os ângulos externos, se eu prolongar as retas aqui, ó, eu tenho um ângulo interno aqui, né? E tenho um ângulo externo aqui fora, que vai ser com letra minúscula. Então, vai ficar um Azinho aqui no ângulo externo. Um Azinho com acentinho, Bzinho, Czinho, Dzinho, Ezinho e Fzinho. Então, os ângulos internos são representados com letra maiúscula e os ângulos externos são representados com letras minúsculas e o acento em cima, beleza? Agora vamos para o número de diagonais de um polígono. Digamos que eu tenho aí um polígono que eu sei que o número de lado dele é 10, mas eu não sei a quantidade de diagonais e eu quero saber. Se eu for desenhar esse polígono, traçar um monte de diagonal, vocês viram que o polígono de 6 lados, eu consegui aí 9 diagonais e um polígono de 10 lados, né? Vai aumentar muito mais. Então, para isso, a gente tem uma fórmula para usar para achar essa diagonal. Como que eu faço? Aqui tá a fórmula, D é igual a N, que multiplica N menos 3 dividido por 2. O N menos 3 está entre parênteses porque eu tenho que resolver primeiro a subtração para depois resolver a multiplicação e a divisão, ou fazer propriedade distributiva e resolver. Então, assim, digamos que eu tenho um polígono que o número de lado dele é 10. N aqui na minha fórmula é o número de lados, D a quantidade de diagonais, número de diagonais. Vamos lá, então digamos que eu tenho um polígono aqui, quero saber quantas diagonais ele tem, só que ele tem 10 lados, 10 lados. Eu quero saber o número de diagonais, só substituir aqui no lugar do N, aonde tem N eu coloco 10. 10 menos 3 dividido por 2. Vou resolver isso aqui, ó, 10, resolvo primeiro que está dentro do parênteses, 10 menos 3 dá 7. Dividido por 2. Então, vamos lá, ó. Então, agora eu faço a multiplicação, 10 vezes 7, que dá 70, dividido por 2, que vai dar 35. Então, um polígono que tem 10 lados, ele vai ter 35 diagonais. Imagine fazer um polígono de 10 lados e marcar todas as diagonais, já dá muito trabalho. Essa formulazinha facilita a nossa vida. Digamos que eu tivesse aqui, ó, um polígono que tivesse 5 lados. Eu faria 5, 5, 3 e 2. Então, 5 menos 3 dá 2. 5 vezes 2, 10 dividido por 2, 5. Então, um polígono de 5 lados teria 5 diagonais. No caso desse aqui de 6 lados, vamos lá. Eu encontrei aqui, fazendo as diagonais, 9 diagonais. Vamos ver se vai dar certo. 6, 6 menos 3 dá 3. 6 vezes 3, 18. 18 dividido por 2, 9 diagonais. Então, é só eu saber a quantidade de lados que eu encontro a quantidade de diagonais. E se eu souber a quantidade de diagonais também, eu consigo saber qual é o polígono que se trata. É só jogar aqui no lugar da diagonal, faço propriedade distributiva, resolvo a minha equaçãozinha que eu vou encontrar e acho a quantidade de lados. Bacana, né? Então, vamos para o próximo tópico. Vamos falar da soma dos ângulos internos e soma dos ângulos externos de um polígono. A soma dos ângulos externos é igual a 360, tá? Então, a gente representa por SE e é igual a 360. Já a soma dos ângulos internos de um polígono depende da quantidade de lados que o meu polígono tem. Então, a gente vai usar essa formulazinha aqui, ó. Soma dos ângulos internos, SI, é igual a N, que é o número de lados, menos 2 vezes 180 graus. Então, vamos lá. Se eu quero saber a soma dos meus ângulos, isso aqui não é o ângulo, é quanto que vale a soma de todos os ângulos de um polígono lá qualquer, tá? Digamos que é um polígono que tenha 6 lados, tá? Então, eu tenho um polígono aqui com 6 lados
que é N, 6 menos 2 vezes 180. E aí eu vou só fazer essa continha e saber quanto que seria a soma desses ângulos desse meu polígono. SI, soma dos ângulos internos, 6 menos 2 dá 4 vezes 180. Então, a soma dos ângulos internos desse polígono seria 4 vezes 180, 4 vezes 0, 0. 4 vezes 8, 32, vai 3. 4 vezes 1, 4. Com 3, 7. Então, a soma de um polígono que tem 6, a soma dos ângulos internos de um polígono que tem 6 lados é 720 graus. Quando a gente fala de ângulos, a gente sempre coloca em graus, beleza? Então, é isso aí. Digamos que eu tenho uma questão lá com polígono de 6 lados, eu tenho os ângulos lá x, 2x, mais 3x, mais 5x, e aí vai, e eu quero saber o valor de x. Primeiro, eu tenho que saber quanto que vale a soma de todos aqueles ângulos lá. Descobri que a soma dele é 720. Agora sim, eu posso pegar x, mais 2x, mais 3x, mais 5x, blá, 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 igual a 720, monto uma equaçãozinha do primeiro grau e acho o valor de x. Então, eu preciso dessa formulazinha aqui primeiro para achar a soma dos ângulos internos, para depois achar o valor de x lá dentro de um polígono. Igual lá na soma dos ângulos internos de um triângulo, 3 ângulos. Eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, quando eu tenho lá x mais 2x mais 3x, eu pego x mais 2x mais 3x igual a 180 graus. Aí, monto essa equaçãozinha do primeiro grau, resolvo e acho o valor de x. Mas, para isso, primeiro eu tenho que saber que a soma dos ângulos é aquele valor. No caso aqui, de um polígono de 6 lados, antes de achar o valor dentro da minha figura lá de x, eu preciso saber que a soma de todos aqueles ângulos lá é 720. Então, para isso que serve essa formulazinha aqui, é importante a gente dar uma memorizada nessa fórmula. Então, agora vamos falar sobre os ângulos de um polígono regular. Primeiro, o que é um polígono regular? Um polígono regular é quando os seus lados e os seus ângulos são congruentes. Então, todos os lados têm a mesma medida e todos os ângulos têm a mesma medida. E eu quero saber quanto que vale o ângulo de um polígono. O que eu faço? Eu tenho uma formulazinha para isso, tá? O ângulo aí de um polígono regular, qualquer interno, é SI dividido pela quantidade de lados. E quem é esse I? N menos 2 vezes 180 dividido por N. Então, é só eu usar essa formulazinha aqui. Digamos que eu tenha um polígono que os lados seja 8. Então, N é a minha quantidade de lados. Então, vamos fazer aqui, ó. Então, o AI vai ser o seguinte. N é 8 menos 2, isso aqui tem que estar entre parênteses, vezes 180 dividido por 8. Então, agora é só resolver isso aqui, ó. Aí é igual a 8 menos 2, 6, vezes 180, isso aqui em graus, né? Dividido por 8. 180 dividido por 8 vai dar 135 graus. Então, que essa fórmula aqui só serve quando o polígono for regular. Ou seja, quando os meus ângulos tiverem a mesma medida, quando eles forem congruentes. Aí eu consigo usar essa formulazinha aqui do ângulo interno. Beleza, galerinha? Então, é isso, gente. A nossa aula de polígono é isso. Tentei resumir para não ficar uma aula muito extensa, muito cansativa. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho. Se vocês gostaram, deixa seu like, compartilha com os amigos, se inscreva no canal e ativa o sininho para receber notificações dos próximos vídeos, tá? Beijos,
Tchau e até a próxima!